Olá, boa tarde. O programa Mara Descomplica está começando. Gente, eu estou muito gripada hoje, minha voz está ruim demais, muita dor de garganta, mas estamos juntos aqui. Eu quero agradecer você de Salvador, Bahia, de São Paulo, São José do Rio Preto, Osasco, Belo Horizonte, Estados Unidos, Nova York, São Carlos, São Paulo, Recife, Pernambuco, Contagem, Minas Gerais. Muito obrigada por estarem conosco, é um prazer. E eu quero dizer para você que, se você tiver alguma dúvida ou algum comentário sobre o nosso programa, por favor, envie um WhatsApp para a rádio, ou entre no site, você já está no site, né? E faz alguma pergunta, algum comentário, tá? Eu estou esperando a nossa convidada entrar, que é a Carol Gilberti, ela avisou que já está entrando. E hoje o nosso programa vai falar sobre mulheres inovando e empreendendo. Hoje, a Carol ela é uma pessoa que trabalha muito com tecnologia, com startups, e tem um... Ai, ela entrou, estamos aí. Tudo bem, Carol? E você, Mara? Bem, obrigada. Eu estou contando aqui que a nossa convidada de hoje é a Carol Gilberti, mãe, empresária e porta-voz da empresa Mulheres Elétricas, uma empresa que tem como energia protagonizar as mulheres e dar voz a elas, né? E você está na rádio certa, porque a nossa rádio é rádio na voz delas, né? É isso aí. É um prazer ter você com a gente, Carol. Prazer é todo meu, Mara. Obrigada pelo convite, né? Pela conexão lá no evento de São Paulo, que a gente teve juntas lá na Inovação. Isso. Mas obrigada, prazerão estar aqui. Eu que agradeço. Gente, eu sempre falo que network é tudo, né? Eu fui através da rádio, numa feira em São Paulo. Nossa, a gente fez tanta conexão e a Carol foi uma delas, né? Isso que vai. A gente vai dando a mão uma para outra e a coisa vai, né? Exato. Tem que movimentar. Tem que movimentar. E eu queria começar perguntando para a Carol. Eu queria conhecer um pouco sobre você, o que te trouxe até aqui, a tua história. Conta para gente. Bom, eu hoje estou com 42 anos, né? Sou mãe, igual você falou. Tenho o Vitor de 12, a Sofia de 6. Sou casada com o Maurício, vai fazer 19 anos já esse ano. E, bom, a minha história, eu acho que eu vou ter que resumir um pouco, né? Mas a Tem origem. que contar em 6 minutos. Senão eu vou ficar aqui a vida inteira. Mais de 45 anos é muita coisa, né? É. Mas para resumir um pouco do que é a Carol, do que é a história, eu morei em vários lugares, sempre fui extremamente dinâmica, né? Mudança sempre fez parte da minha vida. Eu morei em São Paulo muitos. Eu só nasci em Belo Horizonte, morei em São Paulo. Meu pai foi transferido para o exterior, morei com a minha família lá há 7 anos. Então, quando eu tinha 9, então eu aprendi uma cultura diferente, a Onde cultura do você americano. morou, Morei Carol? nos Nos Estados Estados Unidos, Unidos, tá. isso. E morei lá em 2 estados. Então, em 3 anos eu mudei em 7 anos eu mudei 3 vezes, né? Porque assim, Tá. saí de São Paulo, fui para o Texas. Do Texas eu fui para Washington, do estado de Washington, de Seattle, lá em cima. Tá. Depois de 3 anos eu fui de Seattle, voltei pro Brasil de novo. Aí que eu vim parar em Belo Horizonte. Então, assim, sempre tive uma movimentação na minha vida e uma questão de adaptar, né? De ter que me adaptar a novas culturas, a novos lugares, a novas pessoas. E assim, talvez a gente nasça com isso, talvez isso seja da minha personalidade, mas eu sempre me adaptei muito rápido. O que às vezes eu acho muito bom, mas às vezes eu acho muito ruim, porque a gente adapta tão rápido que a gente se adapta também, às vezes, às coisas que a gente nem gostaria que, assim, ou não gosta, mas a adaptabilidade é uma coisa forte, né? Eu Uma acho coisa. ótimo. Mas às vezes eu paro para pensar e falo assim, gente, eu acho que será que é porque eu sou muito fácil para adaptar, então eu meio que você se adapta rápido às coisas e acaba, tipo, se contentando às vezes com certas coisas assim, sabe? Porque a adaptabilidade vai te levando para várias coisas, vários lugares. Mas eu acho que é uma coisa boa.
Mas eu sempre fui muito comunicativa, sempre fui muito de... As minhas brincadeiras, quando criança, eram de palco, eram de show, eram de teatro, eram de música e de dança. Eu já sabia que ia trabalhar com comunicação. O meu pai fala sempre que minha filha, você nasceu com o microfone, então eu acho que você vai mudar o mundo com ele. Então, assim, a escolha de fazer jornalismo, a escolha de ir para a comunicação, foi uma escolha muito intuitiva e do que eu entendia ser a minha vocação, vamos dizer assim, né? Eu falava que ou eu ia ser dessa parte da mídia, ou eu mexia com alguma coisa do teatro. Dança eu sempre fiz balé, fiz forró, fiz dança flamenca, fiz tudo quanto é tipo de dança que você pode imaginar, eu fiz. E aí a comunicação foi me levando, mas eu sempre fui uma pessoa inquieta, uma pessoa que queria mudar o mundo, uma pessoa que queria transformar. E eu achava que, assim, o jornalismo poderia ser um grande veículo para eu fazer isso. E eu fiz, de uma certa forma, através, inclusive, de Mulheres Elétricas. Só que o que me levou a Mulheres Elétricas? O empreendedorismo. Então, eu entendi que eu era uma pessoa empreendedora, mas eu fui resistente a entender que eu era uma empreendedora, porque, não, empreendedora tem que ter uma formação, ou tem que ter um certificado que a gente vem do mundo das caixinhas, né? Você tem que ter algo que te dê o aval e fala, não, você é. Mas a gente deixa, às vezes, muitas vezes, de escutar a nossa essência, né? A nossa natureza. E a minha natureza sempre foi a natureza inquieta. Nunca foi de me contentar, não que esteja errado, gente. Isso é uma questão de perfis. Eu nunca fui aquela de querer estar com uma carteira assinada, sentada numa mesa de computador, dentro de uma empresa, fazendo as mesmas coisas todos os dias. Menina, e você sabe que eu era assim? Eu só vim para cá porque eu me aposentei. E daí eu me encontrei aqui, estou super feliz. Aí, tá vendo? Eu fui contrário, eu nunca consegui. Eu trabalhei já em empresa, trabalhei 1 ano e meio dentro de empresa, logo depois que eu me formei, no corporativo, na comunicação corporativa, mas aquilo ali para mim era tipo uma caixa, como se aquilo ali fosse muito pequeno para mim. Eu dei aula de inglês muitos anos, porque eu tinha um inglês que era nato, então eu dei aula para executivos, para várias empresas, desde Google, a ArcelorMittal, enfim, grandes empresas do Brasil e internacionais, né? Vale, enfim. Mas mesmo assim, eu tive um aluno uma vez que falou assim, Carol, a sala de aula é muito pequena para você. Eu falei, será que ele está certo, né? Eu falei, então eu vou buscar outros horizontes. Mas para isso, né, gente, a gente tem que ter uma certa coragem, uma certa loucura, porque para você se aventurar no empreendedorismo, ainda mais no Brasil. Mas eu via que aquilo ali era uma coisa que me dava muito gás, muita energia e muita força de vontade de poder fazer acontecer. Então, com Mulheres Elétricas, eu comecei a me conectar com outras mulheres, com o universo do empreendedorismo, das lideranças, e as lideranças elas estão em várias camadas. Elas estão na camada doméstica, na camada corporativa, na camada da comunidade, na camada dos projetos sociais, estão em todos os lugares, né? A liderança é uma coisa que também da vida da mulher, ela lidera muitas frentes. E com isso, eu comecei a entender que tinha uma demanda, sim, de criar um conteúdo para essas mulheres, de usar outras mulheres como referências, como casos de sucesso, de exemplos de vida, porque a gente sempre precisa de uma referência para poder entender a nossa própria essência, muitas vezes. E aí, você vai contar no próximo bloco a continuação do Mulheres Elétricas, tá bom? Ótimo, beleza. Obrigada a você da Argentina, de Barretos, de Rio de Janeiro, de Feira de Santana, de Illinois, Chicago, da Irlanda, Caçador Santa Catarina. Fica com a gente vai para um breve intervalo. Voltamos já já. Voltamos e obrigada você de Candeias, Bahia, Rio Grande do Sul, Catu, Bahia, Jundiaí, Arizona, nos Estados Unidos, Santa Cecília, em Santa Catarina, Califórnia, Estados Unidos, Aracaju, São Luís, muito obrigada. E a gente vai retomar com a Carol, aproveitando com o comentário do Ricardo de São Paulo. Ricardo, muito obrigada. Esse programa é feito para você e por você. Ele comenta: as mulheres estão dominando o mercado do empreendedorismo, e isso deve ao fato da mulher conseguir enxergar o mercado sempre como uma oportunidade e nunca como saturado, seja qual for o nicho. Concorda, Carol? Eu concordo com o Ricardo. E, Ricardo, obrigada pela observação. O empreendedorismo feminino
deixou de ser uma tendência, né? Ele é realmente uma propulsora da economia. Ela é uma máquina que propulsiona mesmo e que traz ganhos para a sociedade, para a economia, para as mulheres, para as famílias. É muito importante a gente falar sobre o empreendedorismo e a atuação das mulheres e esse protagonismo, porque, ao mesmo tempo que ele é essa máquina propulsora, ele também precisa ser visto com uma lupa, porque ele não basta ser apenas para sobrevivência. E muitas mulheres ainda no Brasil, elas empreendem pela sobrevivência. Então, a gente precisa, e hoje eu atuo muito diante disso, né, dentro da Moves Women Tech Ventures, que é uma venture builder, que alavanca negócios liderados por mulheres, para torná-los sustentáveis, para torná-los perenes, para torná-los, né, vamos dizer assim, sustentáveis mesmo, ao longo de vários anos. E como surgiu Mulheres Elétricas? O Mulheres Elétricas veio por essa dor minha de não ter meus pares ao meu lado, de entender cadê as mulheres empreendedoras, aonde elas estão, o que elas estão fazendo, será que elas estão sentindo o mesmo que eu? Então, as Mulheres Elétricas surgiu para criar esse conteúdo para essas mulheres, me conectar com essas mulheres. E essa caminhada, né, de já são 8 anos com Mulheres Elétricas, me levou para esse mundo da inovação. E o mundo da inovação me trouxe oportunidade de estar ao lado de outras mulheres empreendedoras com a inovação e a tecnologia que permeiam esse ambiente. Então, entendendo que hoje a inovação é uma ferramenta, a tecnologia é uma ferramenta que alavanca negócios e faz com que esses negócios sejam sustentáveis. Então, hoje a gente tem que olhar para o empreendedorismo feminino e tem que olhar para a inovação paralelamente. São coisas que acontecem. Tem que andar junto, né, tem que andar Carol? juntos, não tem jeito, não dá para viver sem. Tem gente que fala assim para mim, ai, mas eu preciso vender no Instagram, mas eu tenho vergonha de aparecer. Não dá para fugir. Tem que aparecer. Ou você tem que entender o melhor modelo de negócio para o seu negócio. É um Sim, daí não vai ser o Instagram. Não vai ser o Instagram, vai ser... Agora, a questão é, precisamos pensar, do mesmo jeito que o Ricardo aqui falou, que nós pensamos nas oportunidades, né? Como que o mercado tem oportunidades, precisamos pensar também em como que nós podemos criar negócios que são sustentáveis e que não dependam somente da gente. Por quê? Porque o empreendedorismo feminino está muito ligado a isso. Ainda no Brasil, a questão da sobrevivência da mulher. Muitas vezes ela empreende não porque ela quer, mas porque ela precisa. E ela não tem opção, ela não tem, né, e muitas até têm um relacionamento abusivo por conta de não ter um trabalho, de não ter como se sustentar. Exatamente. Assim, no meu caso, eu tenho a questão de ter o privilégio de ter essa escolha. Eu escolhi empreender ao invés de fazer o concurso, ou ao invés de ter uma CLT, como eu já tive. Eu escolhi estar nesse caos, porque empreender é um caos, vamos deixar isso claro. Não dá só para romantizar. Não, nem dá para isso aqui. Mara, não dá para romantizar. Isso é outro ponto é fundamental na vida da mulher. Vamos parar de romantizar tudo que a mulher passa. Gente, é difícil, é puxado, é como falar assim, por que o empreendedorismo feminino tem os seus desafios, né, e o dos homens não? A gente precisa parar de querer segmentar os desafios e as dificuldades. Sabe por quê? Se a gente continuar falando sobre as dificuldades do empreendedorismo feminino, do jeito que a gente fala, a gente está, mais uma vez, dizendo que tarefas como a doméstica, da família, da casa, são exclusivas da mulher. E por isso que o empreendedorismo para ela é mais puxado. Boa! Não é. A gente precisa também. A equidade, a igualdade, ela vem a partir desse princípio de que todos, né, nós, como homens e mulheres que geralmente, né, dividimos essa casa, dividimos essa vida, a gente precisa estar no nível de divisão igualitária. Então, assim, falar sobre dificuldade do empreendedorismo feminino é porque ela tem que assumir outros papéis, a gente está mais uma vez batendo na tecla de que a gente não está dividindo direito as tarefas sociais. Mas, Carol, isso tem mudado, não tem? Os homens estão dividindo mais ou não? É uma impressão minha. Olha, Mara, é um recorte difícil de se fazer uma sociedade tão ampla e diversa como no Brasil, né? Tá. Porém, porque a gente está falando de Nordeste, de Sul, de Sudeste, de Norte, enfim, é um recorte que eu não vou arriscar dizer. Tá. Porém, tá no meu meio, onde a gente talvez tenha mais, talvez mais diálogo, mais uma coisa que eu, tipo, não sei,
uma questão de informação, ou talvez a gente querer exigir, ou talvez por a gente estar no meio do empreendedorismo e ver certas coisas, e estar no meio mais da informação que a gente está ali sendo alimentada, né, de histórias e tudo, a gente tenha talvez mais ferramentas para poder negociar isso. Não é negociar, mas discursar sobre isso e meio que letrar os nossos companheiros, os nossos amigos, o nosso ambiente. Concordo. E mesmo assim é muito difícil. Então, esse recorte no nosso país, cultural e social e socioeconômico, enfim, é muito difícil a gente fazer. Mas eu prefiro deixar que, assim, talvez esse tipo de trabalho que a gente está fazendo hoje seja propagado para todos os cantos, de acender essa luz de alerta de como que a gente pode realmente mudar o comportamento da casa para fora, da empresa para fora, e afetar mesmo de forma positiva, né? E você vê nesse mercado que você atua, que é tecnológico, né? Os homens dominam mais e as mulheres estão chegando e estão botando o pé na porta. Hoje, Mara, startups do Brasil, né, no Brasil, menos de 5% são lideradas por mulheres. Olá, ainda é um número bem pequeno. Então, a Moves Women Tech Ventures entra no mercado justamente para poder fomentar, alavancar e olhar para essas mulheres que estão nesse meio e falar, vem cá que a gente te dá esse apoio, que é o apoio de estruturação de um negócio, de uma estratégia, de um produto, de um marketing, de entrada no mercado, de clientes, mas também de fazer esse tipo de educação no mercado, de trazer mulheres para serem investidoras, estarem ao lado dessas mulheres, estarem ali dando apoio. Então, é um movimento que tem uma visão 360 graus de todos os personagens que estão ao redor desse ecossistema. Legal. Né? Sejam homens ou sejam mulheres, né? Ou sejam qualquer outro gênero, né? Gente, fica com a gente que no próximo bloco a Carol vai dizer como a empresa vai ajudar a gente a estar dentro desse mercado do empreendedorismo, seja feminino ou não, né, Carol? Exato. Fica com a gente vai para um breve intervalo, @Mara Descomplica. Voltamos, e eu quero agradecer você que está acompanhando a gente, você da Índia, nossa, a tecnologia maravilhosa, né, de Telangana e West Bengal. Polônia está com a gente, muito obrigada. Juiz de Fora, Minas Gerais, Comércio Bahia, Ubatuba, São Paulo. E eu quero convidar você que ainda não visitou o meu perfil no Instagram, é @Mara Descomplica. Tem muita dica sobre finanças pessoais, microempreendedorismo, é muito bacana, modéstia à parte, viu? São Sebastião do Paraíso, Minas Gerais. E eu quero começar, Carol, falando sobre o comentário da Leandra de Salvador. A diferença... Leandra, muito obrigada, viu, pelo seu comentário. A diferença entre a mulher empreendedora da parte de baixo do Brasil é muito diferente daqui. Ela está em Salvador. Aqui ainda a mulher é para cuidar de filho. Aqui o povo ainda não valoriza e torce para que as mulheres comerciantes não consigam. Até mulher critica mulher. E aí, Carol? Eu li esse comentário dela e eu achei que é totalmente, assim, é o que acontece. Ele é factual. A gente tem que entender que nós, mulheres, não estamos disputando espaço. Há espaço para todo mundo, mas nós somos condicionadas a entender que a gente teria que, né, competir uma com a outra. E, como eu falei, realmente, há vários Maravis no Brasil só. E a gente vê que o empreendedorismo na Bahia, do Nordeste para cima, né, Nordeste e Norte, tem suas características peculiares. Muitas mulheres são empreendedoras, eu acho que há um volume de mulheres empreendendo, com aquele perfil que eu trouxe um pouquinho. Inclusive, há uma startup no nosso portfólio que ela tem como solução a digitalização de negócios, de PMS, na região norte e nordeste do país. Carol, aproveita e fala brevemente o que é startup. Ótimo. Startup é um modelo, né? É um tipo de empresa que tem uma certa mentalidade, que ela é mais enxuta, ela é mais ágil, e ela tem como
vamos dizer assim, premissa resolver um desafio que tem no mercado, ou uma dor, como a gente chama. Então, por exemplo, 80% das mulheres empreendedoras do Nordeste não são digitalizadas. Seus negócios, então, não estão numa plataforma digital, não estão num site. Então, quase, né? Eu estou dando um exemplo aqui. Praticamente tudo físico. Isso é um desafio do mercado, porque os negócios, como a gente falou no bloco anterior, precisam ser sustentáveis e precisam ser cada vez mais desvinculados à fundadora. Então, se isso é uma questão de prosperidade, deixa de que negócios sejam prósperos, é um problema que precisa ser resolvido. Então, a gente tem uma startup que tem como premissa uma ferramenta que vem da tecnologia. Então, uma das ferramentas para escala, então você consegue reproduzir. O que você faz em 5, você reproduz em 5 milhões. Ou o que você faz em 5, você reproduz em 50 mil. Então, aquele mesmo núcleo que você consegue reproduzir para 5 pessoas, você consegue reproduzir para 50 mil, para 50 milhões. Isso é uma startup, que traz escala. E como a Leandra, nós conseguimos chegar no Mulheres Elétricas para vocês nos auxiliarem? É mais ou menos isso. Então, aí agora eu vou falar, não é a Mulheres Elétricas, seria a Mobius, que é o meu outro negócio. É M-U... M-U-B de bola, I-U-S, Mobius, Women Tech Ventures. Isso. Boa, então conta pra gente. Vocês podem cadastrar no nosso site, que é mobius.ventures, tá? Se eu escrever aqui, eles vêm? Não, mas... Tá. Bom, não. Aí você me fala e depois eu ponho quando eu publicar o YouTube. Isso. Aí as pessoas, as mulheres, ou até mesmo os próprios mulheres que têm sócios, né? Porque a gente não exclui os homens, a gente convida os homens a estarem com a gente, porque a gente acredita na complementaridade, que o mundo é complementar. Então, vocês podem ir lá para o nosso site, fazer a inscrição no mobius.ventures, falar um pouquinho do seu negócio e a gente vai entrar em contato para que vocês possam começar a trilha de seleção de negócios para estarem no nosso portfólio. Hoje a gente já tem 5 startups no nosso portfólio em um ano. O ano de 2023, a gente tem como objetivo fechar o ano com 12, né? Então, a gente está aí à procura, a gente já tem aí 4 ou 5 que estão para entrar. Legal. Então, a gente está à procura de sempre mais negócios, sempre mais... E a gente sempre tem uma metinha, né? Senão a gente não vive. Ainda mais você que lida com gestão, né? Eu é sempre meta. A gente tem que ter, principalmente na empresa. Senão a empresa não para de pé, se você não tiver aquela meta. Então, no ano de 2023, a gente tem como objetivo fechar o ano com 12 startups. A gente já tem 5, a gente precisa de mais 7. Só que a gente tem ainda já 4 que estão aí, então a gente precisa ainda procurar aí mais 3 que tenham aí uma sinergia com o nosso perfil, que é as lideranças femininas, fundadoras ou executivas, né? E que tem um impacto benéfico e positivo também para a sociedade. Então, se você é uma startup que é mais ou menos assim, né? Que tem uma característica que está nesse perfil, você pode vir conversar com a gente. E também depois eu passo o nosso Instagram, que é @Mobius, Women Tech Ventures, e também o @Mulheres Elétricas, que sou eu que estou lá. Vocês podem falar diretamente com a Carol também, que está lá, que a gente pode falar sobre empreendedorismo de forma geral. Se alguém teve dificuldade para pegar o endereço da Mobius, entra no Mulheres Elétricas e pergunta para a Carol e ela já indica para você direitinho o perfil, tá bom? Isso. Né? Porque aí, às vezes o inglês a gente fica mais perdida, né? Você entende, Carol, que muitas de nós estão sofrendo com ansiedade, depressão pela sobrecarga que a gente tem? Sem dúvida, isso não é empírico, isso é uma pesquisa, né? Uma pesquisa, inclusive, que saiu, inclusive na pós-pandemia, né? Durante pandemia e pós-pandemia, esses números aumentaram. Depressão, né? Muito essa questão do burnout, que hoje está sendo atrelado não somente à questão do trabalho, mas também das tarefas domésticas que a mulher tem que assumir, todas as cargas, por conta de vários fatores que estão atrelados a fatores culturais, a fatores sociais, né? E a gente precisa realmente fazer essa reflexão de como que a sociedade, como todo mundo é responsável por esses números. Esses números não são apenas exclusivos das mulheres. Um problema exclusivo das mulheres. É um problema da sociedade. Porque uma mulher que não está saudável, o núcleo familiar não está saudável,
a sociedade não está saudável, a economia não está saudável, as empresas não estão saudáveis. E a gente fala isso também, né? Hoje a pauta é mulher, então a gente está falando das mulheres. Mas a gente precisa pensar no ser humano. Se o ser humano não está saudável, não há o que sustente aquela estrutura. Então, se as mulheres estão demonstrando, sim, mais depressão, mais burnout, né? A gente precisa estar de olho. O que podemos fazer como sociedade e como instituições, como governo, como pessoas, que possam melhorar esses números, né? E trazer essa rede. Porque todos nós fazemos parte da rede de uma mulher. Desde a empresa, do governo, da família, dos amigos. Não dá para viver sozinho, né? Não dá para viver sozinho. E essa coisa da cultura é uma coisa tão assim pesada. As pessoas falam assim para mim: eu invisto em poupança porque é cultural, mas é o pior investimento que existe. Então, vamos mudar esse negócio. Vamos investir em startups. Então, no próximo bloco, a gente vai para um breve intervalo. No próximo bloco, a Carol vai contar para a gente como a gente pode investir em uma startup. Fica com a gente volta já e manda comentário e pergunta, hein? Estou esperando, @Mara Descomplica. O programa Mara Descomplica voltou e eu, Mara Bernardes, quero agradecer você de Biriti, Minas, São Gonçalo dos Campos, Bahia, Santo André, São Paulo e Votuporanga. Muito obrigada. Carol, conta para a gente o que é investir numa startup e como isso é feito, como é que funciona? Ótimo, Mara. Bom, investir em startups é investir em pessoas, basicamente. Por quê? Porque hoje, igual você mesma falou, você que vem do mundo das finanças, do planejamento, você sabe que investir, a gente pode investir em qualquer coisa, desde um imóvel a um projeto, a gente pode investir em ações de grandes empresas. E por que investir em startups é um pouco diferente? Você está investindo no impacto, você está investindo numa pessoa que tem uma empreendedora ou empreendedor ali à frente de uma coisa que há um propósito muito forte. E você sendo uma pessoa que queira, que quer devolver, vamos dizer assim, o seu conhecimento, ou até mesmo o que você hoje tem de financeiro para poder colocar nesses negócios, você está literalmente inserida, né? E acompanhando aquela empreendedora ou aquele empreendedor lado a lado. Não é apenas um número, não tirando, obviamente, o valor de um investimento, né? Mas você está ali investindo num propósito, uma ideia, numa pessoa. E quando você está junto da Mobius, na verdade, a Mobius Womentech Ventures, você não investe apenas em um negócio de uma pessoa, você está investindo num portfólio de oportunidades. Um portfólio de 30 negócios que está sendo construído. Você lembra que eu falei no bloco anterior que hoje a gente está com 5, esse ano a gente fecha com 12, em 2024 a gente fecha com 18, e assim sucessivamente a gente vai crescendo o nosso portfólio. Então, quem quer estar ao lado da Mobius, né? Quem quer fazer esse tipo, né, de investimento, de estar ali acompanhando as startups, ela vai estar vai estar inserida num portfólio de 30 startups. Ela vai estar sendo investidora de um conjunto de pessoas e conjunto de negócios. Então, o que acontece? O risco disso diminui, obviamente, naquela pessoa, ela não está investindo apenas em um único número, uma única ação, ela está investindo num portfólio, numa ideia, num projeto de potencial de 30 outros projetos. Então, hoje, a questão desse tipo de colaboração, de investimento, enfim, é um investimento anjo, né, que a gente chama, que é uma questão que é um pouco diferente de você investir numa bolsa de valores. É um investimento anjo, você está ali por um propósito. Você muitas vezes está ali mais pelo coração, né? Você compra aquilo ali pelo propósito do impacto de mudança, de transformação no mundo e de poder ajudar aqueles empreendedores e aquelas empreendedoras. E hoje, com isso, esse tipo de acesso ao investimento, a você fazer parte de um investimento, ser um investidor anjo ou uma investidora anjo, se tornou muito mais democrático. Porque você não precisa fazer parte de um mundo de muitos, de valores altos, né, vamos dizer assim, de socioeconômico. Você não precisa estar dentro de uma porque a visão que as pessoas têm, até a entrevistada da semana passada comentou, que ou você tem que ter dinheiro, ou a tua família
hoje mudou um pouco isso, né? Mudou muito. Por isso é muito importante, porque quando você democratiza o acesso a esse tipo de investimento anjo, você consegue atrair pessoas diversas. E hoje eu falo que investir num portfólio de 30 negócios, ser um investidor anjo desse portfólio de 30 negócios, é muito melhor. Primeiro, tem muito mais valor agregado, muito mais oportunidades, e é muito mais em conta do que eu comprar um carro zero no Brasil. Então, sim, você consegue ter um acesso a um tipo de portfólio de negócios de potencial no mercado. Você ainda consegue diluir esse seu investimento em vários meses. Então não é um aporte que você precisa fazer 100% no momento só. Não é, né? Você pode diluir isso, você pode colocar isso no seu orçamento e você está ali fomentando uma economia. Você está alavancando ideias, gerando impacto na sociedade, né? E levando o seu conhecimento para essas pessoas, né? E a sua rede. Então, isso é ser um investidor anjo, você faz parte da transformação. E esse dinheiro, esse investimento que a gente faz, é revertido para essas startups no desenvolvimento delas? Também através da nossa operação da Nubius. Esse investimento, ele entra para a nossa operação, porque tudo que a gente injeta conhecimento, a gente injeta governança, gestão, estratégia, né? Conhecimento naquela startup. Para manter a nossa operação, aquele investidor anjo, ele está investindo na Nubius e, consequentemente, está investindo na construção de 30 negócios. Por isso se chama Venture Builder. Builder vem de construtor, né, em inglês. Então, nós somos construtores de negócios. E esses negócios são liderados por mulheres, fundados por mulheres ou executados por mulheres. Então, nós somos construtores desses negócios ao lado delas. E, portanto, nós nos tornamos sócios estratégicos. A gente leva estratégia que leva crescimento, maturidade, consequentemente, atrai investimentos de grandes fundos. Aí, sim, a gente vai falar dos investimentos de grandes fundos, mas a startup precisa estar pronta para isso. Porque só existe investimento de grandes fundos quando o fundo entende que a startup está pronta, no momento certo, com a maturidade certa. E a gente leva essa maturidade, né? E aí consegue alavancar, né? Consegue alavancar. Porque é uma jornada, né, Mara? É uma jornada de maturidade, é uma jornada de erros e acertos, é uma jornada de ajustes do mercado. Então, produto, né, tecnologia, é o marketing, é a gestão, é a governança interna, é como você vai apresentar isso para o mercado, é a atração de novos clientes, isso tudo a gente faz junto da startup. Então, a gente tudo você e a sua equipe já tem esse know-how, essa experiência, o que vai fazer aquela empreendedora andar mais rápido, né? Isso, e dar mais rápido. Vai acelerar porque já tem uma experiência de alguém apoiando, né? Isso, a gente tem uma metodologia que hoje ela é embasada na metodologia de uma holding, que é a FCJ Venture Builder, que é a nossa sócia. Nessa estrutura de quebra-cabeça, a gente tem um sócio, que também é um sócio estratégico, também é um sócio da Nubius, que já vem no mercado há 10 anos, aplicando essa metodologia em outras startups. Então, a gente já tem muita experiência já nisso tem muita tudo. Experiência. E mitiga o risco de quem quer investir. Né? E a gente, então, atrai esses investidores anjos, porque há um atrativo maior para investir dentro de portfólio, porque você leva mais segurança. Agora, é importante falar que investimento de risco sempre será um investimento de risco. Porque se você deixar o risco de fora, ele deixa de ter as características do investimento de risco. Que, por exemplo, é um retorno maior. Né? Exato. Quanto maior o risco, a probabilidade é de maior retorno ou não. Exatamente. Né? E quando você investe num portfólio de 30, as suas chances de ganhar são maiores porque você está aplicando em 30. Você diluiu o risco em várias empresas. Né? Exatamente. Carol, a gente está terminando o programa, uma pena. Muito bom o nosso bate-papo. Como é que as pessoas podem te encontrar, as empreendedoras que precisam ou os investidores anjo? Olha, eu também estou no LinkedIn, gente, como Carol Gilberti, tá? Estou nas redes sociais como @Mulheres Elétricas e também a Mubius, @Mubius Women Tech Ventures, tá? E a Mubius também tem o LinkedIn, também tem o YouTube, que a gente também está com um podcast, chama Women Pod. Legal. Então, a gente está aí a cada 2 semanas, a gente também entra ao vivo com
um podcast novo, no canal do nosso YouTube. Então, vocês podem encontrar na rede como Carol Gilberto. E, Mari, eu agradeço muitíssimo aqui o convite para participar com você, viu? Eu que agradeço. Pessoal, obrigada por estar com a gente. Terça-feira que vem tem mais. Conto com vocês. Um beijo, boa semana. Um beijo. @Descomplica. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, Carol. Tchau. Tchau, tchau.